Olá! Muitos não acreditam que Jesus é Deus. E eles se fundamentam em alguns textos, e um deles é Apocalipse, capítulo 3, verso 14, que diz o seguinte: Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve o seguinte: Esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, do princípio da criação de Deus. Do princípio da criação de Deus. Se a Bíblia está dizendo aqui, falando de Jesus, que ele é o princípio da criação de Deus, então, muitos que não acreditam na divindade de Cristo, quando olham esse texto, estão certos. É isso? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e sempre é muito bom ter a sua companhia aqui com a gente. A partir de agora, já nos conectamos com o Brasil e o mundo através da TV Novo Tempo, através da internet, chegando em todos os lugares do nosso planeta. Se você nos acompanha aí, sinta-se abraçado pelo programa Na Mira da Verdade. É muito bom ter você aqui com a gente, viu? Você já sabe, o programa Na Mira da Verdade é um programa de perguntas e respostas bíblicas ao vivo, e quem está na mira para colocar a sua dúvida, para responder a sua dúvida, é ele, hein? Professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Que bom que estamos em mais um programa, Tito e eu, com você, amigo telespectador. Obrigado por sua confiança no trabalho do Na Mira da Verdade, na Novo Tempo. Esperamos mais uma vez ajudar você no estudo da Bíblia. Hoje estaremos aqui começando a responder uma pergunta muito importante que o Tito fez sobre Apocalipse 3,14, que nos pergunta que com certa frequência nos é enviada, e esperamos que a sua pergunta seja escolhida hoje, para vermos o que a Bíblia tem a dizer sobre a sua questão. Envie suas perguntas e, mais uma vez, obrigado pela sua confiança. Muito bem, professor, muito bem. A gente manda sempre abraço para os nossos queridos telespectadores que acompanham a TV Novo Tempo aí. E olha só, nesse final de semana próximo nós estaremos na cidade de Tatuí, que estará recebendo o canal aberto. Eu quero mandar um abraço carinhoso para todo o povo ali de Tatuí, que já podem acompanhar a TV Novo Tempo, já está em caráter experimental aí no canal 16. Então, acompanhem a programação da Novo Tempo e nesse final de semana nós estaremos definitivamente deixando de vez aí o canal com toda a força na cidade de Tatuí. Um abraço muito carinhoso a todos vocês que nos acompanham. E a você que está em algum lugar do Brasil aí, através das mais de 460 cidades que nós estamos em canal aberto. Estamos também em todas as parabólicas, em todas as TVs por assinatura. E você nos acompanha também pelo YouTube, pelo canal da Novo Tempo. Se você quer assistir a gente pelo YouTube, compartilhar, né, esse link que é Novo Tempo ao vivo, você pode compartilhar para que mais pessoas possam assistir ao vivo aqui o programa e participar também, tá bom? Então, onde quer que vocês estejam, obrigado pelo carinho da sua audiência. Professor Leandro Quadros, nós abrimos então o programa falando sobre uma dúvida que tem muita gente que acredita nisso, de que Jesus não é Deus. E o texto de Apocalipse 14, ou melhor, de Apocalipse 3,14, nos apresenta isso, dizendo que ele é o princípio da criação de Deus. Como é que você explica isso? Tito, realmente, esse texto é frequentemente utilizado para dizer que Cristo é um Deus menor, porque ele teria sido, diríamos, criado por Deus Pai, já que Apocalipse 3,14 diz que Cristo é o princípio da criação de Deus. O detalhe é que nós precisamos analisar, além do significado grego do termo princípio, a totalidade das Escrituras a respeito de Cristo. Por exemplo, traduções mais modernas
tem apresentado o Apocalipse 3,14 de uma forma diferente, porque o termo arquê, que origina o termo arquiteto, né, por exemplo, ele é mais bem traduzido por originador ou soberano. Então, por exemplo, traduções como a Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora, traduziram arquê, né, que é a palavra grega para princípio. Eu vou apresentar aqui para você essas duas traduções. Por exemplo, a Nova Versão Internacional diz assim, ó: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Então, a Nova Versão Internacional traduziu a palavra arquê, que na Almeida atualizada está por princípio, traduziu por soberano, porque é um termo mais condizente com aquilo que o texto bíblico realmente quer transmitir. Não quer transmitir a ideia de que Cristo foi criado, mas de que ele é o arquê, o arquiteto, o soberano da criação de Deus. Isso está mais em harmonia com, por exemplo, Hebreus 1:1-3. Ali é dito que por meio de Cristo, Deus fez todo o universo. Essa verdade se encontra também em João 1:1-3, onde é dito que tudo foi criado por meio dele, diz ali o versículo 3. Além disso, Isaías 9, verso 6, chama Cristo de Deus forte e Pai da eternidade. Alguém chamado de Pai da eternidade não pode ter um começo. Não pode ser princípio no sentido de começo, porque senão ele não é Pai da eternidade. Mas ele é o princípio no sentido de ser o originador, o soberano da criação. E uma outra tradução, que é a Nova Versão Transformadora, diz o seguinte: a testemunha fiel e verdadeira, a origem da criação de Deus. Então, traduzir o texto por soberano da criação de Deus ou a origem da criação de Deus expressa melhor o sentido que o texto pretende nos passar a respeito de Jesus Cristo, considerando, obviamente, a totalidade das Escrituras, que ensinam de forma inequívoca que Cristo é o primeiro e o último em Apocalipse 1:17, assim como Yahweh é o primeiro e o último em Isaías capítulo 44, verso 6. Então, Apocalipse 3,14, de forma alguma, nega a plena, absoluta, a divindade de Cristo. Então, eu sugiro para você se aprofundar mais nesse texto e outros textos difíceis sobre Jesus. O que eu vou sugerir para você? O presente que a Novo Tempo tem enviado para os nossos alunos, a nossa nova revista Na Mira da Verdade. Nessa revista, nós escolhemos alguns dos principais textos difíceis acerca de 9 doutrinas. Tá? E uma delas é a doutrina da pessoa de Cristo. Então, por exemplo, sobre Cristo, você vai estudar Apocalipse 3,14, que fala que ele é o princípio da criação de Deus. Você vai entender que existem textos que tratam do Cristo divino, igual ao Pai em essência, e dos textos que tratam do Cristo divino humano, que mostram ele numa subordinação apenas funcional. Então você vai entender isso nessa lição. Além disso, você vai entender Colossenses 1,15, onde é dito que Cristo é o primogênito da criação. Então você vai entender esses e outros assuntos se você pedir a sua revista. Então o que você faz? Liga agora mesmo para a nossa equipe. Temos uma equipe aqui à sua disposição. Você vai ligar para 0 operadora 12 2127 3121, fazer o seu cadastro e receber a revista Na Mira da Verdade de presente. Para você estudar estes e outros textos difíceis, para que você tenha uma compreensão ainda mais ampla da Palavra de Deus e se aproxime ainda mais do coração do Criador ao entender tudo aquilo que Ele revela na sua Palavra. Muito bem, você viu aí que você pode solicitar a sua revista, né? Não perca tempo não, aproveite agora aí. Ligue pra gente, 0 operadora 12, o número está aparecendo na sua tela, 2127 3121. Nós temos uma equipe grande para fazer
coletar os seus dados postais para que ela chegue direitinho para você. Não perca tempo, tá? Peça agora mesmo e você vai aprender esse e muitos outros textos difíceis que o professor Leandro Quadros está colocando nessa revista e que vai te ajudar, como ajuda a gente também a aprender mais do livro sagrado. Tá bom? Peça agora mesmo. Tem muitas pessoas que acabam escrevendo aqui no WhatsApp para gente que não está conseguindo o atendimento. Você pode também usar o nosso WhatsApp. O nosso número do WhatsApp para você solicitar o guia de estudo é o 12 98244 4449. Anota aí, ó, aproveita que ele está aparecendo, vai ficar aparecendo aí um pouquinho para você. Anota, escreve, pede lá no WhatsApp, fala, eu queria a revista Na Mira da Verdade. E eles vão entrar em contato contigo para poder mandar, tá bom? Professor Leandro, como você disse aí, esse tema, ele já começou a trazer dúvidas aqui para o pessoal. Por exemplo, a Ana Maria, ela perguntou o seguinte, ela está mandando a sua pergunta pelo Instagram. Sempre ali no Instagram, antes de começar o programa, eu coloco um videozinho para que você possa fazer as suas perguntas, tá bom? Se você gosta aí dessa plataforma, acesse ali o Instagram, o último post Na Mira da Verdade, e você pode mandar a sua pergunta. E eu peço para você compartilhar para que mais pessoas possam ter a chance de aprender da Bíblia aqui com a gente. Porque você sabe, a plataforma, ela não manda para todo mundo. Nós temos aí mais de 40 mil pessoas inscritas aqui e não manda para todos. Então você pode compartilhar e a gente, de uma forma orgânica, pode fazer com que mais pessoas aprendam da Bíblia. E se você não se inscreveu ainda, aproveite, se inscreva aí no Instagram para que você possa ficar ligadão ou ligadona em tudo que acontece aqui no programa, e todos os programas você já tem a chance de antecipar as suas perguntas, tá bom? A Ana Maria perguntou o seguinte: boa noite, professor Leandro, eu sou adventista e eu gostaria de saber se a pessoa que não acredita em Jesus irá se salvar. Muitos não acreditam que ele é Deus, mas a gente amplia a questão. Quem não sequer acredita em Jesus Cristo, ele poderá ter salvação, professor? Uma vez que a salvação é em Cristo Jesus, como é que é? Realmente, este é um assunto bem amplo, né, para se tratar e importante. Em primeiro lugar, não existe caminho de salvação fora realmente de Jesus Cristo. Tá? O que ele mesmo diz? Vamos ler aqui João 14,6, mas eu vou oferecer uma explicação maior para não chegar-se à conclusão indevida de que, por exemplo, quem nunca ouviu falar sobre Cristo não pode se beneficiar dos méritos de Cristo. Esse é um outro extremo que devemos evitar. João 14,6, Jesus diz assim: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Cristo ele é muito claro, Cristo de uma forma muito visível é contra o pluralismo religioso. Não é contra a pluralidade, ok? Cada pessoa tem que ter a sua consciência, a sua liberdade religiosa como sagrados, respeitados. Agora, o fato de Cristo não ser contra a consciência de ninguém não significa que ele concorde com a ideia pluralista, por exemplo, de que todos os caminhos conduzem a Deus. Não, para ele todos os caminhos não conduzem a Deus. Ele diz claramente, eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é claro em relação a isso. Para Cristo existem dois caminhos, a porta estreita, que conduz à salvação, e a porta, o caminho largo, que conduz à perdição. Leia Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Ao mesmo tempo, o fato de existir salvação apenas por meio de Cristo demonstra, obviamente, que quem tem a oportunidade de crer em Cristo e o rejeita, essa pessoa perderá a salvação sem sombra de dúvidas. De acordo com Romanos 5,9, entre outros textos, a humanidade está sobre a ira de Deus, por sermos pecadores. Só podemos ser salvos da ira, de acordo ali com Romanos 5, 8 a 10, por meio da justiça de Cristo que é transferida a nós. Então não tem como ser salvo sem crer em Jesus ou sem os méritos de Cristo. Então, se uma pessoa teve contato com Cristo e o rejeitou, biblicamente,
ela entra no juízo condenatório. João 5, 24. Só que, e a pessoa que nunca ouviu falar de Cristo? Nós cremos que apesar de Cristo ser o único meio de salvação, Deus pode se revelar de outras formas para outras pessoas e Deus pode fazer, por sua graça, que essas pessoas se beneficiem do sacrifício de Cristo. Só alguns exemplos. Romanos 1,20 diz que Deus pode se revelar a alguém pela natureza. Romanos 2, 14 e 15 diz que Deus pode se revelar a alguém pela lei moral que Ele imprimiu no coração de cada um. E essa pessoa pode ter despertado nela uma resposta de fé, mesmo que limitada, em Deus. E Deus pode beneficiar essa pessoa com os méritos de Cristo. Tanto que em Mateus 8,11, Jesus disse que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, ao passo que os filhos do reino ficarão do lado de fora. Então eu espero ter me feito entender aqui, né? Não ensinei que existe uma outra possibilidade de salvação fora de Cristo, não ensinei isso e jamais ensinarei. Mas ao mesmo tempo eu creio no poder e na eficácia do sangue e da justiça de Cristo, de forma que Ele possa aplicar isso a outras pessoas por meio de outras formas com as quais Deus se revela a elas. Ninguém estará no céu sem Jesus, mas nem todos estarão no céu através de todas as formas de revelação, porque Deus alcança os seres humanos e os beneficia com o sangue de Cristo por maneiras diferentes. Muito bem, eu estou lendo aqui uns textos da pergunta que chegou aqui para a gente pelo WhatsApp. Deixa eu falar para você como que você faz para participar aqui com a gente. Você pode mandar a sua dúvida através do nosso SMS, que é as mensagens do seu smartphone, também pelo WhatsApp, o número é 12 98151 0101, eu recebo aqui na hora. Você pode participar através das nossas redes sociais, Instagram é @namiradaverdade, Facebook é namiradaverdade.nt, tá bom? Você vai ver que ambas as plataformas têm ali o videozinho para você colocar a sua pergunta. E essa pergunta aqui é pelo WhatsApp que chegou. Nós temos ainda 2 minutinhos. Professora, a pergunta é a seguinte. Eu sou telespectador da TV Novo Tempo há mais de 15 anos. Olha só, obrigado pelo carinho da sua audiência, meu irmão, e por estar aqui com a gente há tanto tempo. A minha pergunta é capciosa, então já conhece aí os termos, né? Segunda Reis 2, verso 11, diz que Elias foi levado para o céu. Só que lá em 2 Crônicas 21, verso 12, diz que veio uma carta do profeta Elias. Pergunto, de onde veio esta carta? Do céu? Pela cronologia bíblica, 2 Reis é antes de 2 Crônicas. Eu gostaria de assistir a minha pergunta, se possível, abrindo o programa. Não abriu, mas ela está aqui pescada. Professor, só para a gente ajudar aí os nossos telespectadores, essa cronologia em que os livros da Bíblia estão, isso quer sim, de fato, dizer algo? Se for assim, em 2 Reis, Elias foi levado ao céu. Só que em 2 Crônicas tem uma carta de Elias lá. Como é que a gente explica? Vamos ajudar o nosso telespectador. Obrigado, meu irmão, por acompanhar aí a Novo Tempo, né, há 15 anos. Veja, meu irmão, realmente aqui nas nossas Bíblias, né, primeiro e segundo Reis vem antes de primeiro e segundo Crônicas. Porém, certos acontecimentos, eles não estão realmente numa ordem cronológica, tá? Se você pegar, por exemplo, tem uma Bíblia, a Bíblia em ordem cronológica, eu não a tenho aqui agora, ela era eu me recordo na época, era na Nova Versão Internacional. Esta Bíblia é bem interessante, ela apresenta os acontecimentos numa ordem cronológica. E aí, se você tem, por exemplo, um acesso a essa Bíblia, o que mostra ali claramente? Que esta carta enviada a Jeorão realmente foi enviada antes dele ir para o céu. A Bíblia, ela procura sim apresentar os eventos numa ordem cronológica, mas em certos aspectos históricos, muitas vezes
o autor, diríamos, abre um parênteses para colocar uma informação a mais para depois continuar a sequência do seu relato. Então, realmente, do céu, de onde ele está agora, ele foi glorificado, não teria como ele enviar esta carta. Então, esta carta foi enviada antes de ele ser arrebatado ao céu. Então, nas nossas Bíblias, óbvio, isso não fica muito claro, tem que ter uma Bíblia especializada, como a Bíblia em ordem cronológica, para mostrar para você até datas aproximadas do evento. Mas pode ter certeza que esta carta realmente foi enviada antes, mesmo que ela conste no texto bíblico depois. Agora, o livro de crônicas ali, professor, é um livro em que conta das crônicas dos antepassados aí, não é? Mais ou menos isso? Sim. Por isso que talvez ela esteja ali. Já eram contos do que já havia acontecido na história, mais ou menos isso, não é assim? Sim, eles costumam, Tito, aqui crônicas é o seguinte, repete-se até algumas coisas já narradas, né, em Reis, no Antigo Testamento, amplia algumas, repete outras, apresenta de uma outra perspectiva outras. Então, são livros, né, que se complementam, né? Cada autor tem a sua visão de mundo daquilo que Deus inspirou ele para escrever. Então, não tenha, amigo telespectador, isso como uma contradição, né? Simplesmente, né, o autor apresenta um certo acontecimento, o autor depois pode repetir o mesmo acontecimento de uma visão diferente. Não tem a ver agora com essa pergunta, mas nos evangelhos você encontra muito isso, né? Cada evangelista apresenta certos aspectos de uma forma pessoal, porque a inspiração não tira a individualidade do profeta. Muito bem, nós vamos para um breve intervalo, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e eu já começo esse bloco falando de trazendo uma notícia que para mim traz muitas alegrias. Eu morei 13 anos no Rio de Janeiro e a notícia que eu quero apresentar para você é que muito em breve estaremos inaugurando a Rádio FM no Rio de Janeiro. Essa é uma grande conquista para Novo Tempo. São mais de 13 milhões de pessoas que poderão ser alcançadas pela programação da Rádio Novo Tempo. E nós estamos felizes aqui, mas com a nossa felicidade, com certeza, vem uma grande responsabilidade. Você já pensou a quantidade de pessoas que serão impactadas com essa programação? E essas pessoas terão a chance de nos pedir os mais diversos guias de estudos que nós apresentamos aqui na Novo Tempo? Agora imagina, como que a gente vai fazer para mandar esses guias de estudos gratuitos? É por isso que, através do projeto Anjos da Esperança, a gente faz um apelo a você a se unir a nós, para que a gente possa alcançar esses milhões de pessoas que estarão recebendo esse sonho que é para muita gente, ter uma emissora de rádio da Novo Tempo nessa grande capital, nessa capital tão querida que é o Rio de Janeiro. E não só isso, nós temos que manter essa emissora no ar. E nós precisamos da sua ajuda como Anjo da Esperança. Você que conhece o projeto Anjo da Esperança, ou se você que acompanha o programa Na Mira da Verdade ainda não conhece o projeto Anjo da Esperança, é o projeto pela qual você que se sente abençoado pela programação da Novo Tempo, você pode contribuir da maneira como você quiser, financeiramente, para que a gente continue fazendo esse trabalho de levar esperança a milhões de pessoas. Portanto, seja um Anjo da Esperança, acesse os nossos contatos aqui, 2127 3030, para que você possa se cadastrar e ser um Anjo da Esperança, tá bom? Seja também você um Anjo da Esperança. Eu sou um Anjo da Esperança. Trabalho aqui, mas tenho o prazer de contribuir porque eu sei o resultado dessa grande missão da Novo Tempo. Se você quer saber mais para ser um Anjo da Esperança e como você fazer a sua doação, liga para a gente agora, 0 Operadora 12 2127 3030. Tem um Pix que, se você quiser já fazer a sua doação, você pode fazer usando a nossa chave, que é o nosso e-mail, anjos@novotempo.com, tá bom? Seja você também um Anjo da Esperança e nos ajude a espalhar essa esperança para milhões de pessoas agora no Rio de Janeiro.
Muito bem, nós temos aí as perguntas que não param de chegar através do nosso WhatsApp aqui, que está o pessoal mandando, e não só, hein? Facebook, Instagram, obrigado pela sua participação e fazendo você o programa acontecer. Olha só a pergunta do Valderi Freitas, a pergunta dele é a seguinte, professor. O santuário celestial já existia no céu antes do pecado de Adão e Eva? Olha aí, essa pergunta, primeiro eu quero que você explique, que história é essa de santuário celestial? Né? A Bíblia fala alguma coisa de santuário celestial? E se fala, a pergunta dele é a seguinte, isso já existia antes, vamos dizer aqui da criação do mundo, né? Da criação de Adão e Eva, por exemplo? Veja, a doutrina do santuário, amigo telespectador, é uma doutrina muito ampla, bonita e que se encontra tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Em resumo, do resumo infinito, a Bíblia ensina que Deus habita num lugar chamado Santuário Celestial e que para Deus ensinar ao povo de Israel lições sobre o plano de salvação e sobre o conflito cósmico entre o bem e o mal, Deus pediu para Moisés construir um santuário terrestre, de acordo com um modelo que foi mostrado para ele em visão. Então, o que isso significa? Que se foi feito segundo o modelo, existiu sempre um original, não é? Então, por exemplo, Êxodo 25, 8 e 9. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. E aí no versículo 40, vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então olha que interessante, a Bíblia ensina que há sim um templo onde Deus recebe a adoração dos seres celestiais. E em Hebreus 8, 1 e 2, lemos o seguinte: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que é Jesus, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não homem. Então há um tabernáculo no céu, erigido por Deus, onde seres celestiais o adoram e de onde Deus disponibiliza a sua graça, a salvação e aplica os méritos de Cristo na nossa vida. Nós cremos que o santuário existe desde antes, obviamente, da queda. Só que funções salvíficas, funções de salvação, isso obviamente foi realizado para o ser humano após a queda. Ok? Então lembre-se, o santuário terrestre é uma cópia de uma realidade celestial muito mais ampla e profunda. Ele não representa os detalhezinhos do que é lá. Agora, o verdadeiro tem uma certa correspondência sim com o terrestre. Do contrário, Deus não estaria ensinando aspectos reais do plano de salvação se, por exemplo, o lugar santo, o lugar santíssimo do santuário não tivesse alguma correspondência com o celestial, a figura do cordeiro, do sacerdote, do sumo sacerdote, se não tivessem correspondência com Cristo em suas distintas fases do seu ministério, não é? Então tudo isso tem uma correspondência. Então nós cremos sim que foi após o pecado que o santuário assumiu esta função também pedagógica de ensinar a salvação. Agora, desde quando ele existe, quando que Deus construiu, não tem como sabermos a data específica, né? Porque Deus existe desde sempre, desde a eternidade. Muito bem, professor, muito bem. Olha só, tem uma dúvida aqui de algo que você explicou ainda agora e eu vou colocar na mira. Quem mandou aqui foi a Ana. A Ana diz o seguinte: gosto muito do programa Na Mira da Verdade. Fiquei confusa com a resposta do professor Leandro sobre a natureza e outras formas de salvação. Será que pode voltar ao tema? Tá bom, estamos voltando aqui. Eu não entendi. Deus usa outra forma de salvação?
fiquei na dúvida. Como Deus pode apresentar outra forma de salvação? Pode repetir a resposta? Isso quer dizer que Deus está na natureza e se revela pela natureza? Essa teoria está certa, que Deus é natureza e se revela pela natureza? Foi isso que o professor quis dizer mesmo? Eu acho que ela não entendeu, professor. O que você quis dizer aí com essa questão da natureza? É a natureza de Cristo? O que é? Eu vou repetir, mas eu sugiro que depois, quando o programa ficar disponível no YouTube, que você volte nessa parte, tá bom? Então eu não ensinei que Deus salva a pessoa de diferentes formas, mas que Ele se revela de diferentes formas. É isso que eu disse, né? Então eu falei, o que eu li no início da resposta? João 14,6, que só se pode ter salvação por meio de Cristo. Mas o que eu expliquei? Deus se revela de outras formas para poder aplicar os méritos de Cristo na vida da pessoa. Então Deus se revela pela natureza, leia Romanos 1,20, que foi um texto que eu dei, ou seja, pela natureza as pessoas podem perceber que existe um Deus criador. Ao perceberem o antagonismo entre o bem e o mal, podem perceber que há um conflito cósmico, podem sentir a necessidade de algo melhor e de um Salvador. Então são várias coisas que Deus revela na natureza. E falei também da lei moral em Romanos 2, 14 e 15. Então eu falei, Deus tem só um meio de salvação que é Cristo, mas diferentes formas de revelar-se ao ser humano para que ele seja salvo por meio de Cristo. Então, em resumo, foi isso que eu disse. Então eu recomendo, quando o programa ficar disponível no YouTube, volta lá no início para você pegar toda a explicação. Muito bem, mas eu estou aqui para defender você. Então mande a sua dúvida aqui que nós vamos tentar ver o que o professor quer dizer. Vamos colocar ele na mira da verdade, ele tem que responder, tá bom? Participe aí, mande suas dúvidas para a gente. Como, por exemplo, essa do Isaac Santo. Eu vou colocar do jeito que ele escreveu aqui. Nós vamos tentar ajudá-lo aqui, professor. A pergunta do Isaac é o seguinte: por que Deus parece silencioso mesmo diante da minha insistente busca por Ele? Sei que luto contra a depressão e talvez isso influencie a minha percepção, mas ao mesmo tempo sinto de alguma forma seu cuidado. Ainda assim, enfrento dúvidas sobre a sua existência. Como que eu posso lidar com essa incerteza e fortalecer a minha fé? A Bíblia pode me ajudar? Muito sincera a questão e eu estou colocando para você aqui, professor. Como que é essa situação quando a gente se sente distante de Deus, que Deus não está nos ouvindo? Isso é em virtude de um problema emocional que eu estou enfrentando? Isso é quando eu estou distante de Deus que eu me sinto assim? Como é que é? Cada caso, Tito, é um caso. Há pessoas que se sentem longe de Deus porque realmente estão longe de Deus. Agora, no caso desse amigo, olha que interessante, ele já tem aí a resposta. Ele disse que passa momentos de depressão. Então, o que isso significa? Que realmente, quando há um desequilíbrio neuroquímico, é óbvio que isso vai afetar, inclusive, a relação com Deus. Agora, então, professor, a gente não pode deixar de destacar. Você sabe que por muito tempo e muita gente acredita que estar passando por uma depressão significa que ele está longe de Deus. Por isso que ele está sofrendo assim emocionalmente. Isso é real, professor? Infelizmente, Tito, essa crença ignorante predominou muito tempo no meio religioso, mas graças a Deus, com as pessoas assim aperfeiçoando a forma de estudar a Bíblia, conhecendo mais sobre aquilo que a boa ciência diz, as pessoas têm percebido que o texto bíblico ensina, né, que o ser humano é um ser integral. Alguns preferem o termo holístico ou biopsicossocial, não importa. O que importa é o seguinte: não tem como ter saúde plena se um dos aspectos do ser não se encontra bem. Então, por exemplo, a Bíblia ensina em 1 Coríntios 6,19 que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, a Bíblia não prioriza a espiritualidade em detrimento do corpo. A Bíblia coloca no mesmo patamar o cuidado do corpo, da mente e da espiritualidade. Em 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24,
Ali, Paulo deseja que Deus santifique-nos em tudo, espírito, alma e corpo, ou seja, na vida espiritual, mental e física. Então é claro que se a pessoa está com depressão, ela vai se sentir mais longe de Deus. Mas isso não significa que você o esteja. Vou lhe deixar um salmo para você, que é o Salmo 34:18. Ó. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Olha que promessas maravilhosas nesse texto. A primeira promessa, Deus está perto de você mesmo que você não sinta. Deus não depende dos teus sentimentos para estar com você. Ele depende apenas dele. Então tenha essa certeza. E a segunda promessa, ele salva os de espírito oprimido. Deus pode tirar você dessa situação de uma forma sobrenatural ou através de um tratamento medicamentoso, psicoterápico. É mais provável que ele escolha o psicoterápico. Por quê? Porque se você não tratar a origem do seu problema, ele volta, ok? Então você precisa descobrir a origem, quais são os padrões de pensamento, de comportamento, quais são as distorções a nível de sentimentos que você tem que está gerando isso. Tá? Então eu recomendo muito para você um processo psicoterapêutico com um bom psicólogo cristão que tenha princípios como os seus, para que você possa sair dessa situação. E nos momentos de dúvida, fala para Deus. Deus, eu estou com dúvidas, me ajuda. E Deus vai guiar você na leitura da Bíblia, na leitura de um bom livro, para que você possa fortalecer a fé. Mas não faça isso apenas dessa forma. Se você está tendo recaídas, isso indica que você precisa fazer a terapia ou que o seu tratamento medicamentoso precisa de um ajuste. Então, cuide de todo o seu ser e não dê margem para esses comentários de pessoas insensíveis que não sabem o que estão dizendo, que acham que todo o problema que uma pessoa tem é de ordem espiritual. Curioso, né? Eles não dizem que há problema em tomar, por exemplo, um medicamento para pressão alta, né? Não há problema para tomar um medicamento para diminuir o triglicérides, mas daí para uma questão emocional há problema? Não tem lógica isso. As pessoas têm uma crença pagã que separa a mente ou a alma do corpo. Muito bem, professor, mas eu queria aproveitar então nesse tema que nós colocamos aqui e oferecer também mais um guia de estudo aí para você, tá bom? É esse aqui, ó, Deus me ouve. Você também pode ter esse guia de estudo aí na sua casa de forma gratuita. E esse guia de estudo aqui foi escrito até pelo pastor Leidivan e é um guia de estudo muito interessante relacionado à oração. E tem várias formas de você orar a Deus. Olha aqui, ó, a segunda lição, por exemplo, fala: Deus sempre me ouve? O que a Bíblia fala sobre isso? Onde está o poder da oração? Oração e perseverança, oração e a vontade de Deus para a minha vida, oração e dependência de Deus. Tem várias formas, você pode também ter esse guia de estudo para você saber como que você pode estar em comunhão com Deus através da oração e se fortalecer nesses momentos difíceis da vida, tá bom? Peça agora mesmo, é só ligando para a gente, 0 operadora 12 21 27 3121 e você pode pedir a revista, o guia de estudo, Revista Esperança, Deus me ouve. Nós temos que ir para o intervalo, aproveite o intervalo, liga para a gente, não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta e olha só, você pode participar do programa mandando as suas dúvidas para a gente através do nosso SMS e também o WhatsApp. O número é 12 981510101. Eu recebo aqui na hora e nas nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @namiradaverdade, tá bom? Essa pergunta que chegou aqui foi pelo nosso SMS. Deixa eu ver se tem o nome da pessoa aqui. Não fala o nome aqui, mas ele diz o seguinte: olá Tito e professor, assistimos pela Parabólica Caú, ou seja, é a nova parabólica aí, viu gente?
Que bom, nós assistimos aqui de Taubaté. E a pergunta é a seguinte: à luz da Bíblia, posso dizimar na igreja e parte do dízimo fazer uma boa ação fora da igreja? Professor Leandro Quadros, nós podemos administrar os nossos dízimos? A gente pode, de repente, separar uma parte, levar na igreja, e a outra parte do meu dízimo eu posso fazer uma boa ação, ajudar uma outra causa, alguma coisa assim? O que a Bíblia nos orienta sobre isso? Vou ler aqui, Tito, rapidamente 2 textos bíblicos, para não corrermos o risco de alguém pensar o seguinte, que a Bíblia não é a favor de ajudar aos pobres, muito pelo contrário. Ó. Tiago 1,27 diz assim: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então, faz parte sim do Evangelho ajudar as pessoas necessitadas. Porém, todavia, entretanto, nós que somos cristãos precisamos ser bíblicos, né? E ao mesmo tempo em que a Bíblia diz para ajudarmos aos necessitados, em Malaquias 3,10 aprendemos que Deus não nos autoriza a administrarmos nossos dízimos. Deus não nos autorizou a fazer isso. Então vamos ler aqui o texto. Aonde que o dízimo deveria ser levado? E quem, obviamente, o administraria? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. O dízimo era levado à casa do tesouro. Havia um compartimento no templo onde se guardavam os dízimos, tanto em forma de produtos agrícolas quanto por meio de outra moeda que estivesse disponível. A principal moeda de troca, obviamente, eram produtos agrícolas, mas envolvia também ouro, prata, bronze e por aí vai. Então, os dízimos, eles eram levados à casa do tesouro. E quando você lê Números capítulo 18, no Antigo Testamento era para a manutenção dos serviços religiosos por parte dos levitas e sacerdotes. E de acordo com Números 18, eram eles quem administrava. E Deus trabalha desta forma, por quê? Imagine se cada membro da igreja decide para onde vai o dízimo. Várias necessidades evangelísticas ficam desatendidas. Então a igreja precisa ser organizada e seguir esse sistema bíblico. Interessante que em 1 Coríntios 9, 13 e 14, quando Paulo diz que aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, ele está fazendo uso daquela referência de Números 18, quando os dízimos eram para a manutenção dos levitas e sacerdotes. Ou seja, a prática do dízimo se estende pelo Novo Testamento, tanto que Cristo a aprova em Mateus 23, 23, por exemplo. Então, meu irmão e minha irmã, o seu pacto de ofertas com Deus, realmente, a oferta é de acordo com a sua gratidão, com as suas possibilidades. Você pode separar parte da sua oferta para evangelismo, outra parte para ajudar aos pobres, isso tem que ser feito, mas o dízimo Deus dedicou única e exclusivamente para a pregação do evangelho. Nós não temos autorização para administrar aquilo que não é nosso. Muito bem, professor, muito bem. Tem uma afirmação que fazem aí, uma afirmação bastante comum que eu vou ler aqui agora para você. A questão é a seguinte: o juízo investigativo limita o sacrifício de Cristo na cruz. Esta é a afirmação. Professor Leandro Quadros, o que você me diz dessa afirmação? O juízo investigativo limita o sacrifício de Cristo na cruz. Veja, antes de dizermos, se isso é verdade ou mentira, eu quero mostrar aqui o resultado, 2 resultados principais do juízo pré-advento no texto bíblico. Em Daniel capítulo 7,
versos 9 e 10, nós vemos claramente a cena de um tribunal. E que haviam milhares e milhares, miríades de seres celestiais, de anjos ao redor desse trono. E inclusive tem uma expressão aqui no verso 10, ó, assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então nesse tribunal de Deus há Deus, o ancião de dias, que é o juiz, há as testemunhas e há os registros. Ok? E qual é o resultado desse juízo pré-advento? Versos 25 a 27. Versos 26 e 27. Mas depois se assentará o tribunal, que é aquele aí dos versos 9 e 10, para lhe tirar o domínio, ou seja, tira o domínio do poder político-religioso representado pelo chifre pequeno que proferiu palavras contra o Altíssimo, aqui no verso 25, e que mudou os tempos e a lei. Então, primeiro resultado, condenação do chifre pequeno. E verso 27, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Se o resultado do juízo pré-advento é a condenação do poder político-religioso, que é representado pelo chifre pequeno, e se outro resultado é o reino eterno sendo dado aos santos, com a consequente posterior volta de Jesus, esta afirmação de que o juízo investigativo diminui a certeza da salvação do crente, ela é mentirosa com todas as letras maiúsculas. Ela não é verdadeira. As pessoas que fazem essa afirmação, elas não entenderam essa doutrina conforme ensinada pelos adventistas. Eles também não entenderam a diferença entre expiação provida e expiação aplicada ao longo da nossa vida. Cristo proveu toda a expiação para nós na cruz. Ela não foi incompleta. O que a doutrina do juízo pré-advento ensina é que Cristo continua aplicando os méritos da sua graça em nossas vidas. Isso em nada tira a certeza da salvação do crente. Até porque o resultado do juízo pré-advento é dar o reino eterno aos santos e condenar o chifre pequeno. Então, como é que eu vou ter dúvidas da minha salvação por causa da doutrina do juízo pré-advento ou juízo investigativo? Então, eu garanto para você, amigo telespectador, quem faça a afirmação não entendeu o assunto, está analisando o assunto da perspectiva pessoal dele, ele não leu ainda uma obra sobre o tema para tirar as conclusões corretas. Ok, muito bem, professor, muito bem. Tem mais uma pergunta aqui, que essa chegou pelo nosso Instagram. Quem mandou foi o Alcides Rezende, ele é lá de Tampa, na Flórida, acompanhando o nosso programa aqui. Um abraço a você, Alcides, e a todos os nossos brasileiros que vivem aí nos Estados Unidos, que têm a chance também de acompanhar a gente aqui através do YouTube. Olha só a pergunta do Alcides. Quem seriam os 4 seres viventes que João fala lá em Apocalipse? Penso que sei pelo menos 3. Enoque, Elias e Moisés. Mas quem seria o 4º? Bom, primeira pergunta, vamos falar. Será que esses 4 seres viventes que João fala em Apocalipse, 3 deles são esses que ele citou aqui? Ou esses 4 seres viventes são outros seres que a Bíblia não revela? Como é que é? Veja, meu irmão, aqui, eu vou pegar aqui o texto, o capítulo original, de onde o apóstolo João extraiu parte desta visão, né? Deus deu esta visão para ele, mas tem a ver com a linguagem também simbólica de Ezequiel. Tenha em mente uma coisa, boa parte da linguagem simbólica usada no Apocalipse, o apóstolo João, Deus revelou ao apóstolo João uma linguagem que foi usada nos livros de Daniel e de Ezequiel. Quando você vê esses 4 seres viventes ali mencionados no livro do Apocalipse, capítulo 4, capítulo 5, eles se referem
aos seres viventes mencionados aqui em Ezequiel capítulo 1. Que seres são esses? Eles não são identificados com seres humanos glorificados. Eles são identificados como querubins, como anjos, tá? Agora, se você tiver em mente os 24 anciãos mencionados também no Apocalipse, aí sim, acredita-se que são representantes humanos. Alguns acreditam assim, outros creem que são seres celestiais, mas muitos acreditam que são representantes humanos que foram redimidos da terra, né? E que estão lá no céu. Então não existe um consenso entre os estudiosos a respeito. Agora, esses seres viventes, ali que você vê que são figuras angelicais, é melhor você identificá-los realmente com querubins que aparecem aqui em Ezequiel capítulo 1. Esses querubins, eles aparecem com formatos de rostos diferentes para expressar verdades que eram conhecidas, símbolos que eram conhecidos nos dias de Israel. Nós não temos informações com as quais possamos bater o martelo, dizendo o seguinte, ó, cada rosto de cada querubim visto em visão em Ezequiel 1 significa isso. Não, existem aplicações homiléticas, mas uma resposta certa e precisa não, porque há aqui uma distância muito grande entre nós e o momento em que esse livro foi escrito. Então, parte dessa simbologia da visão do capítulo 1 foi preservada lá naqueles dias. Agora, o que nós podemos identificar, sim, seres angelicais, querubins. Agora, com Moisés, Elias e Enoque, realmente não dá para fazermos essa identificação, mesmo que esses personagens se encontrem no céu. Muito bem, estou vendo aqui o nosso pessoal que está assistindo o nosso YouTube. Obrigado pela sua audiência. Ó, tem gente falando aqui que gostou do cabelo do professor, hein? Ó, tá sendo elogiado aqui pelo cabelo novo. Essa foi boa. Muito bem, tem uma pergunta que chegou pelo nosso SMS aqui. Obrigado a você que nos acompanha pelo YouTube, viu? Participe também mandando sua dúvida aqui. E eu estou vendo que está tendo uma polêmicazinha, parece que ali, mas ó, mande as suas perguntas também aqui pelo YouTube. Nós temos ainda 2 minutinhos, acho que você consegue responder essa, professor. Me chamo Célia e a minha pergunta é o seguinte, por que Deus não destruiu Satanás no dilúvio? Foi uma chance que Deus teve de destruir Satanás? Como é que é? Veja, Deus, amigo telespectador, ele poderia destruir Satanás quando ele quisesse, mas não seria responsável. Seria uma irresponsabilidade muito grande Deus destruir Satanás fora do devido tempo. Você imagine uma coisa. Vou te dar aqui um exemplo. Imagine uma pessoa na qual você confia muito. Você ama muito essa pessoa. E você conhece-a. Imagine 2 pessoas. 2 pessoas que você ama muito e conhece-as profundamente. Vou dar um exemplo. Seu pai e sua mãe. Você é muito amigo do seu pai e da sua mãe. Você os conhece profundamente. Digamos que um dia, um deles diga assim para você: olha, o teu pai ou a tua mãe não é quem você pensa que é, ele é isso. Pá! Seria fácil para você lidar com essa informação? As 2 pessoas, caráter ilibado, de confiança. Agora você imagine, chega um momento no universo em que um ser perfeito acusa a Deus. Deus precisava demonstrar com o tempo quem Deus realmente era. Se Deus destruísse Satanás, sabe o que ia acontecer? Os anjos poderiam entender que Satanás tinha alguma razão para Deus esconder alguma coisa tirando a vida dele. Então Deus lida com o conflito cósmico de uma forma inteligente para ajudar as suas criaturas inteligentes. Muito bem, professor. Infelizmente, nosso tempo esgotou. A gente tem 30 segundinhos, mas a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser.
Um abraço, Tito, Deus te abençoe, Deus abençoe a você, amigo telespectador, e lembre-se que sempre que você tiver a coragem de perguntar, só a Bíblia terá coragem de lhe responder. Muito bem, a gente se encontra a semana que vem, lembrando que se você tem as suas dúvidas, aqui sempre elas estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!